Em 1 aos Coríntios, no capítulo 14, a igreja de Corinto era uma igreja que foi ficando muito histriônica e doida. Você lê 1 aos Coríntios 14, eu queria que você, Braulio, lesse 1 aos Coríntios 14. A Adriana já leu muitas vezes, a sua esposa. Ela vem da Assembleia de Deus, ela já leu sobre os dons espirituais e como se deve praticá-los. Aí você vê que no meio pentecostal a prática dos dons espirituais é totalmente contrária ao ensino do apóstolo Paulo. E Paulo proíbe esse falar em línguas, todo mundo gritando juntos. Ele proíbe, ele diz que proíbe, a palavra é proíbo. Vos proíbo, ele usa essa expressão. Meu Deus. Também aquela quantidade de profecias, umas em cima das outras. Paulo diz, olha, 1, 2, no máximo 3. Falando em línguas, se não houver um intérprete verdadeiro, que seja alguém que coerente com o que a palavra de Deus já revelou como sentido, com o que o Evangelho já revelou como sentido para a vida, se não for uma interpretação que tenha a ver com o sentido do Evangelho, nem abra a boca. Nem abra a boca. Aí ele vai falando várias dessas coisas e diz o seguinte, porque o que é que pensará alguém de fora, lá de Corinto, se passar aí na porta do lugar onde vocês estão se reunindo, que naquele tempo era um lugar próximo à sinagoga dos judeus, numa casa bem vizinha, que eles começaram a se reunir, o grupo de Paulo, depois continuaram, e Paulo, quando escreveu isso, estava viajando, estava escrevendo de longe. E o que Paulo diz, o que pensarão os de fora? Porque esse lugar dessa reunião estava na principal rua de Corinto, numa avenida de Corinto, perto do templo de Apolo. E o que pensarão os de fora quando eles passarem e verem esse grupo de pessoas gritando, falando línguas loucas que ninguém entende, em profusão, outros interpretando, e uns por cima dos outros? Eles vão dizer que estáis loucos. Loucos. Então, o que essas pessoas que têm o Tico e o Teco conversam, que tem um mínimo de coerência neural e de pensamento e de inteligência sentem, é que esses crentes que praticam isso são pessoas completamente doidas, insanas, descontroladas. E ninguém com juízo e em sã consciência quer se tornar uma coisa daquela. Ou quer ser parte de um culto onde não há sentido, onde a espiritualidade é toda feita de mistérios indecifráveis, de palavras que ninguém compreende, de gargalhadas que não são verdadeiras, de choros que não têm uma lágrima, e de supostas adorações que são apenas repetições mecânicas. E no meio daquela confusão que Paulo diz, existe até no meio da loucura de vocês, aqueles que gritam no meio do culto, anátema Jesus, anátema Jesus, que significava maldito seja Jesus, maldito seja Jesus. E vocês engolem tudo isso. Vocês vejam como crente parece que já nasceu com uma vocação para idiotice, não é? É o que Paulo está dizendo para os caras. Foi por isso que depois de uns anos a igreja na sua continuidade, mesmo antes de Constantino, a igreja After Jesus, que é um livro legal que tem aí no mercado, After Jesus up to Constantine, depois de Jesus até Constantino. Então, nesse período aí, a igreja já foi diminuindo imensamente o uso dos dons espirituais, porque só gerava loucura.
Aí, de Constantino para frente, o cristianismo praticamente existiu sem os dons espirituais pentecostais. Foi já depois da Reforma Protestante que começaram a surgir os primeiros indícios de uso de dons espirituais em alguns grupos mais místicos, depois mais puritanos um pouco, até que surgiram os grupos com o nome de pentecostais, ou seja, grupos que tinham no dia de Pentecostes e na experiência do falar em outras línguas a sua inspiração suprema, como é o caso dos pentecostais. Eles são chamados assim porque aquele dia, aquele advento, se tornou a inspiração suprema. Tanto é que a inspiração suprema não é o aprender o Novo Testamento, o Evangelho. A inspiração suprema é falar em línguas, é gritar, é profetizar, é anunciar feitos futuros, é adivinhar. É por aí que vão. A capacidade de que isso mergulhe pessoas na insanidade é terrível, é enorme. Logo, logo o cara começa a ouvir vozes. Deus está falando comigo isso, está falando comigo aquilo. Não raramente ele acaba internado. Agora, para quem tem um mínimo de juízo e assiste aquilo de fora, a maioria esmagadora diz: Deus me livre. Só tem doido aí, eu quero é ficar longe disso. Então eu tenho um livro que eu quero recomendar para todo mundo, um livro excelente. E eu até hoje não vi aqui entre nós nenhum livro mais amplo, mais completo, mais simples, mais prático, mais pastoral, mais praticável do que esse meu livro, Espírito Santo, o Deus que vive em nós. Está aí no portal caiofabio.net. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Ali naquele link de livros, você entra na editora Prologos e procura. Espírito Santo, Deus que vive em nós. Aí você vai achar e leia, porque o que falta de consciência sobre o ensino dos apóstolos acerca dos dons espirituais é uma coisa de louco. A prática dos dons espirituais no meio evangélico é totalmente anti-evangélica, totalmente anti-apostólica, é totalmente não neotestamentária, é totalmente maluca, não tem nada a ver com qualquer coisa sã, conforme os apóstolos entendiam. Paulo disse: eu prefiro não falar uma única palavra em línguas. Eu prefiro falar 3 palavras na minha própria língua que edifiquem a mente de alguém, do que falar 10.000 palavras em outras línguas que não vai edificar a mente de ninguém. Isso é uma coisa tão fácil de entender. Mas se eu digo isso no ambiente pentecostal, o pessoal diz que eu sou frio, que eu não tenho fé, que, enfim, vocês sabem como é que funciona. Braulio também sabe quais são as críticas. E eles não querem o que seja um ensino genuíno, apostólico, para a prática desses dons. Eles querem o que seja a liberação louca, porque eles gostam mesmo da loucura. Eles estão vindo de lugares de loucura e eles adoram práticas alucinadas. Parece que Deus só é Deus forte quando os seus fiéis são seres alucinados, descontrolados, à beira de um ataque de nervos, ou já no meio de um surto. Aí está ungido se surtar. Então é mais ou menos isso, Braulio, que acontece para todo lado.